Trump acabou de falar, nós vamos depois detalhar tudo no curso do programa. Saíram as taxas recíprocas, o Brasil está entre os menos taxados. Ao contrário do que diz a extrema-direita brasileira, tem a taxa de 25% para os automóveis e, pelo que eu entendi, autopeças, e o Brasil exporta autopeças, então isso é ruim, claro. Bom, a taxa de 10% também é ruim. Mas o Brasil está entre os menos taxados, viu? Vocês vão ver. A Coreia do Sul, 25%. A Indonésia, 32%. Ô, Valho Bene, Israel, o aliadíssimo de Donald Trump, né? Está com sobretaxa de 17%. Para o Brasil, 10%. Né? Índia, 26%. Vietnã, 46%. China, 34%. Né? Que é a maluquice desse cara que diz que assim ele vai levar empregos e fábricas para os Estados Unidos. É uma concepção de mundo, de economia, nós vamos falar daqui a pouco, completamente fora de qualquer razoabilidade no mundo contemporâneo. Isso tenderia, vamos ver como é que o mundo vai se organizar em face disso, né? As cadeias produtivas complementares entre os países. Os Estados Unidos criaram a globalização que está aí. Né? Vejam vocês, né? O esquerdista, o terrível esquerdista Lula é um defensor do livre comércio. Né? E o grande Trump, o anticomunista, o defensor das taxas. Né? Realmente é um mundo meio da pá virada, né? E nós vamos ter que entender e destrinchar tudo isso. É por isso que muita gente, quando pega números de pesquisa aqui e ali, que acha que todo mundo está tudo decidido, já não, tem muita água para passar por baixo da ponte. Mas nós vamos falar, insisto, ainda hoje, nós vamos falar com mais detalhes sobre o anúncio feito pelo Trump, né? E as suas justificativas. Mas eu quero continuar no tema, porque sim, o Brasil tem um líder progressista de centro, né, com membros da direita no seu governo, que é o Lula, e você tem o outro, né, que é o representante da extrema-direita brasileira, da direita brasileira, que está aí, que tem base no Congresso, né? Eu vou falar mais uma vez. Olha, gente, se há coisa de que eu não queria falar, é isso. Né? Eu até resisti um pouco em 2017, 2018. Bolsonaro candidato, eu falava, pelo amor de Deus, não me obriguem a falar dessas coisas, né? Mas a política obriga a gente a falar. Quando você vê, você está falando de Gustavo Lima, você está falando, né? E aí Bolsonaro cresceu e virou presidente da República. E agora vem uma taxação, obviamente não contra o Brasil, ele está taxando o mundo. Né? Insisto, Israel, o pequeno país de Israel está tendo uma sobretaxa de 17%. Né? Brasil 10%. Né? Porque ele disse que, na média, o Brasil cobra 10% para os produtos americanos. É mentira. É mentira, é uma conta perturbada essa. A média de 2,5%. Mas do lado de cá e do lado de lá. Do lado de lá é até maior. Nós temos déficit com os Estados Unidos. Mas vem uma taxa de 10% sobre o Brasil. Insisto, está entre as mais baixas. Aliados dos Estados Unidos aqui estão com taxas maiores. Mas ainda assim é muito ruim. É claro que é muito ruim. O mundo está contra as taxas de Donald Trump. Obviamente a China é contra, a Índia é contra, a Europa toda é contra, o Brasil é contra. Quem pode ser a favor? Quem pode ser a favor? Parte considerável dos Estados Unidos também
Porque isso vai provocar inflação nos Estados Unidos. Não tem como não provocar. Essa ideia mágica do Trump, vou trazer indústrias para cá, quem quiser produzir, que venha produzir aqui, e não sei o quê, é uma ideia mágica, não vai funcionar assim. Os outros países vão acabar se organizando. E eis que um líder em conteste, um dos líderes em contestes do país, com prazo para ir para a cadeia, porque ele vai, mas de qualquer modo tem deputados que o seguem, senadores que o seguem. Ele foi para o Twitter, um Twitter em inglês, que ele redigiu ali, em pé mesmo, né? Saiu em defesa do Donald Trump. Sim, saiu em defesa do Donald Trump e ele tem uma tese. Ele diz, por que o Trump está fazendo? Nem o Trump está dizendo isso, que ele disse. Porque é uma burrice. Mas do que é que eu estou falando, rapazes? Jair Bolsonaro saiu em defesa, é claro, de Donald Trump e culpou Lula pelas tarifas impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. Nas redes sociais, escrevendo em português e também em inglês, o ex-presidente diz que Lula precisa abandonar a mentalidade socialista que impõe altas tarifas aos produtos americanos. Em outro trecho, Bolsonaro afirmou que Trump está apenas protegendo seu país contra esse vírus socialista. Olha, é uma das maiores bobagens que se pode escrever a respeito. Primeiro, que o Brasil não impôs no governo Lula nenhuma tarifa que não vigorasse no governo Bolsonaro. Por que seria coisa do governo socialista brasileiro? Que besteira é essa? Que besteira é essa? Misturou num outro posto, ele disse que é por causa das posições do Brasil sobre Israel, Israel que está sendo taxado em 17%. Será que ser burro é gostoso? Eu não tenho essa experiência. Que nem a gente fala, tal droga é boa. Eu falei, não sei, eu não tomei e não vou tomar. Não sei. Essa droga da burrice, mas é uma burrice industriada, isto é, eu duvido que ele não saiba que isso que ele está falando é mentira. E aí, contra os interesses do Brasil, justificando, o presidente Donald Trump está apenas protegendo o seu país deste vírus socialista. E aí ele diz que o Brasil não tem que entrar na guerra comercial. Desculpa, eu disse isso ontem primeiro. Mas ele que fale com os amigos ruralistas dele. Hoje, o PL estava tentando sabotar a votação do texto que permite ao Brasil taxar os Estados Unidos também. Iniciativa da bancada ruralista. O PL estava sabotando porque queria o troço da anistia. Aí o Lupion, o líder da bancada, pediu para os bolsonaristas, puxa, vamos parar com a obstrução, e defendeu a anistia. Defendeu a anistia. Agora eu pergunto, senhores ruralistas, porque 10% é 10% para tudo, tá? Carne, soja, tudo que entra lá, 10% a mais. O Bolsonaro apoia. O Bolsonaro não é mesmo o melhor representante que vocês poderiam ter, hein? Não é o Lula, o terrível, o grande inimigo de vocês? Porque o Lula se encontra com a MST de vez em quando, como se a MST realmente criasse dificuldades para a produção agrícola brasileira, agropecuária, para ser mais amplo. O que é? O Lula tem que fazer um discurso a favor de escopeta para que vocês percebam que vocês tiveram os 2 maiores planos safras da história,
que fez agora o acordo do Vietnã da carne. Tá aí, o líder de vocês está propondo está aplaudindo a sobretaxa de 10% e dizendo que isso é para combater o socialismo. Aquela turminha que eu chamo os mercados, né, que acham Lula terrível, né, e gosta do Bolsonaro, ou então do bolsonarismo sem Bolsonaro, que é o Tarcísio, que aliás está quieto até agora, né? São Paulo vai se danar com essa história. Hein, Tarcisão? São Paulo vai se danar. No agro, na indústria, todo mundo quieto. Boné do MAGA. Make America Great Again. Façam a América grande de novo e... olha, quase que escapa, hein, Arthur? Aí tem que sair do ar. Eu percebi. É. E o Brasil que se afunhanhe. Uma gente michuruca, uma gente que vive, que só sabe viver de bruço, rastejando ao rés do chão, literalmente, que é poeira do chão. Esse é o líder de vocês? E a turma dele? Cadê uma palavra que seja da extrema-direita contra a taxação? Não tem. Não tem. E aí, o Bolsonaro saiu contra aí, mas conta mentiras sobre o aço brasileiro. Não é? Faça uma síntese aí da besteira, do tamanho da besteira, vai. Vamos lá, horas depois desta primeira publicação, Bolsonaro disse que no fim de 2019 ele conseguiu reverter uma medida de Donald Trump que taxaria o aço brasileiro. Bolsonaro também atacou as ações internacionais do atual governo ao dizer que o Brasil relativizou as ações do Hamas e se colocou como fiador de Nicolás Maduro. No fim do texto, o ex-presidente se colocou à disposição para resolver o impasse com o governo Trump. Resolver impasse à disposição é mentira que você resolveu. É mentira. Eu fui atrás, eu estou com a história inteira aqui. É mentira, eu vou provar. O Trump meteu tarifa em agosto de 2018. As regras para a compra do aço foram flexibilizadas, permitindo que empresas americanas comprassem matéria-prima brasileira se comprovassem falta de oferta de produto. Porque ele meteu uma taxa, 2018, o Bolsonaro não era presidente. Ele meteu uma taxa e aí ele livrou a cara de algumas empresas, deu uma amenizada. Em dezembro de 2019, quem era presidente em dezembro de 2019? Jair Bolsonaro. Trump acusou o Brasil de desvalorizar o real para estimular a compra de produtos brasileiros e prometeu reinstaurar as taxas de 25% e 10% sobre aço e alumínio. Dias depois, o Bolsonaro afirmou que tinha conversado com Trump e que os Estados Unidos tinham desistido de sobretaxar. Em agosto de 2020, o Trump restringiu ainda mais as cotas de exportação dos produtos brasileiros. Ó, que legal! Só que nos últimos meses do governo Trump, em outubro de 2020, ele decidiu elevar as tarifas sobre as chapas de alumínio importadas do Brasil, o Arthur, de 15% para 145%. De 15% para 145%. Alegando que as empresas brasileiras estavam vendendo produtos abaixo do custo. E sabe quem que deu uma aliviada em julho de 2022? O governo Biden. Não! Você não conseguiu arrancar nada do Trump. É mentira.
É mentira. Alô, senhores da indústria, é mentira. Ah, ele disse que pode negociar com o setor? Negocia. Foi de 15 para 145. Isso que eu estou falando aqui é fato. Eu não estou inventando, não estou tirando da cartola. Tem gente que se irrita com a verdade. Fazer o quê? Tem de conviver com ela. É impressionante que a gente esteja vivendo esse tipo de coisa. Não é? O principal líder conservador do Brasil apoiando o cara que mete taxa sobre taxa, que mete tarifa em todas as exportações brasileiras. Em todas as exportações brasileiras. De 10%, aço e carro e autopeças, mais 25%. Esse é o nosso homem, hein, dona Zelite? Ah, não, mas não é ele, é que a gente quer Tarcísio. Não, eu sei. Mas o Tarcísio está dizendo o que a respeito? Até agora disse alguma coisa? Procurem aí se disse alguma coisa, quero saber. Vejam aí, por favor, produção. Disse alguma coisa? Fez alguma coisa? Se pronunciou? Continua o quê? Nas estrelas? Já tirou o bonezinho vermelho? Ah, mas a aprovação do Lula está muito ruim, segundo a Quest. Eu não... Queridos, vão lá falar com o governo. Não, nós vamos falar disso, não tenha dúvida. A primeira eleição não é amanhã, mas de qualquer modo, e daí? Isso torna o que o Bolsonaro diz certo? O empresariado brasileiro está feliz com essas posições? Esse é o homem de vocês? Esse é o cara de vocês? O que vocês não suportam? Certamente não é porque o Lula atingindo seus interesses. Talvez não suporte eventualmente algum benefício para pobre. Mas aí já é mais para psicopatia do que para política, né?